Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de filosofia e vamos então aí acompanhar grandes aulas no dia de hoje. Então eu sou o professor Luiz Cláudio, sou professor de filosofia aqui do Centro de Mídias e vamos acompanhar aí qual é o conteúdo da nossa aula. Essa é a aula de número 2, o objeto do conhecimento são as relações de apropriação e transformação da natureza pelas diferentes sociedades humanas ao longo do tempo. Compreensão de cultura como o conjunto de tudo aquilo que o homem constrói, modificando e causando impactos econômicos e socioambientais em âmbito local, regional, nacional e global. Proposição de práticas sustentáveis com a consciência e ética socioambiental. Esse é o objeto do conhecimento e o nosso detalhamento vai em encontro da ética, da política e o meio ambiente, o desenvolvimento sustentável, a preservação do meio ambiente e a diversidade das espécies. Então, pessoal, apresentando uma aula para vocês, então vamos aí começar o nosso estudo. Muito bem, então hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, Vamos falar de como que a filosofia, como é que nós podemos refletir sobre a questão ambiental, à luz de um tema que é fundamental na filosofia, que é a ética. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem que eu gostaria que vocês observassem com muito cuidado, com muita atenção, o que ela transmite para vocês, Qual é a sensação que vocês têm, qual é a percepção que vocês têm, daí onde você está, olhando para esse quadro, para essa imagem aí, ó. Então, o que você percebe? Você percebe qual é o clima que está em volta desse ambiente. Você pode perceber que tem ali o planeta Terra, ali no meio, ali, ó, jogada ali no meio desses destroços, O que isso retrata para nós? O que isso tem a ver com o nosso tema, com a nossa reflexão, com o nosso estudo sobre ética, política e meio ambiente. Então, a partir dessa sensação que vocês estão tendo ao ver essa imagem, é que nós vamos, então, problematizar ainda mais esse tema e aprofundar os nossos conhecimentos sobre isso. Então, vamos lá. Vamos começar falando, então, dos 3 pontos que envolvem esse nosso tema, que é a ética, a política e o meio ambiente. Olha, são 3 assuntos aí para muitas aulas, Então vocês já podem anotar aí, vocês podem depois pesquisar, aprofundar mais ainda, verificar lá, os estudos de vocês. A ética, a política e o meio ambiente, pessoal, são áreas interconectadas, ou seja, elas estão conectadas umas com as outras. Na filosofia, como uma reflexão sobre a ética, sobre a moral, e também na própria sociedade, no lugar onde nós vivemos, no lugar onde nós crescemos, no lugar onde nós convivemos com o outro. E nesse espaço se dá tanto a ética, se dá a política e se dá também aí o meio ambiente. Então são disciplinas interconectadas que juntas elas formam, então, esse nosso grande tema, que vai ser o que tudo isso tem a ver com a nossa vida cotidiana. Tá bom? Mas antes disso, nós temos que entender o que é ética e o que é moral. Tá bom? Acompanhe comigo, então, esses conceitos aí, ó. Olha, o aumento da conscientização sobre o meio ambiente vai fazer o quê? Vai deixar a gente cada vez mais observando com claridade, os impactos que são causados pela ação humana. Então aqui tem um ponto importante, ó, a ação humana. O meio ambiente, ele não está solto só no espaço e no tempo.
ele está ali presente e tem pessoas, tem seres vivos que vivem nesses ambientes. E os seres humanos fazem parte desses seres vivos, né? Na natureza. E isso evidencia o quanto os resultados podem ser desastrosos na ausência, né, de um senso ético e também de um senso moral adequado para olhar esse meio ambiente. O que significa isso? Como é que eu posso dizer para vocês? A ética e a moral, portanto, é aquele momento, é aquele pensamento, aquele comportamento que é voltado para uma reflexão no meu agir, que vai me conduzir para fazer aquilo que é bom para a natureza, preservar a natureza, cuidar da natureza. Caso contrário, a ação humana, ela vai ser uma ação que vai trazer problemas para a natureza, né? Então, de qualquer maneira, é ali que vai acontecer tudo isso. Então, a natureza está aí, nós fazemos parte da natureza. Agora, como é que nós estamos cuidando dela? Como é que nós estamos lidando com ela? Como é que nós estamos cuidando dela? E aí nós temos que entender, então, o que é ética e o que é moral. Vamos detalhar mais ainda através de um paralelo que nós vamos fazer aqui com relação a esses dois termos. Acompanhe comigo. Ó. De um lado nós temos a ética e de outro lado nós temos a moral. A ética, ela é o princípio. Então ela está voltada para uma moral, ela está voltada para um valor. A ética, ela é permanente. A moral, ela é temporal. A ética, ela é princípio, a moral é conduta. A ética é universal, a moral ela é cultural. A ética é uma regra, a moral é uma conduta da regra. A ética é uma teoria, a moral é a prática. Ou seja, a ética é uma reflexão sobre o nosso agir no mundo. A ética é uma reflexão, é um princípio permanente, universal, regrado, para que nós possamos agir, ter uma conduta moral no tempo que nós vivemos, na cultura que nós estamos, com a regra que faz parte, né, da lei na qual nós vivemos, e tudo isso colocado em prática. Então, veja bem, a moral é o meu pensamento, é uma reflexão que eu faço, é uma luz que acende na minha consciência e que me diz, isso está certo, isso está errado. Então, a ética é sempre essa reflexão, esse momento do pensamento que me leva a intuir, a olhar para o meu comportamento e dizer, isso aqui está certo, isso aqui está errado, que é o comportamento moral. Tá bom? Então, na natureza é a mesma coisa. Então, vamos ver aqui como é que é essa questão da ética com o meio ambiente. Olha, a ética ambiental, como nós chamamos, ela lida com questões morais. Então, nós já vimos que questões morais são questões práticas, são questões do meu comportamento, relacionadas à natureza e aos seus recursos, né? Então, aqui é que nós precisamos entender melhor o que é a natureza e quais são esses recursos. Porque, veja bem, se nós pensarmos bem, nós estamos situados no mundo, nós estamos situados na natureza, e a natureza oferece para nós vários recursos, várias coisas estão colocadas para nós aí. O nosso alimento, nós precisamos nos alimentar, né? Através de frutas, dos vegetais. Tem tanta coisa na natureza, né, que nos alimenta. Os animais também são recursos animais, que também trazem proteínas para o nosso organismo. E nós temos recursos minerais, que estão na natureza para serem o quê? Utilizadas para o bem comum. Não é verdade?
Então, todos esses recursos que nós estamos vendo aqui, eles estão colocados na natureza, eles não foram criados pelo homem, eles estão na natureza. Agora, o olhar ético para essa natureza é como é que eu estou cuidando disso? Como é que eu estou explorando isso? Como é que eu estou coletando isso? Né? Como é que eu estou preservando tudo isso? Então, esse é o olhar da ética no meio ambiente, o da ética ambiental. É saber que nós temos muita coisa em nossa volta, está tudo colocado para nós na natureza. Agora, qual é a relação, qual é o comportamento do homem diante de todos esses recursos que estão aí disponibilizados para o homem? Será que alguém é dono disso aqui? A natureza tem um dono? Né? Algum país do mundo é dono disso aqui? Os governos, o presidente, o governador, os prefeitos, eles são os donos disso aqui? Então, são reflexões que nós temos que pensar para a gente perceber que cada um tem um papel, porque tudo isso aqui pertence à humanidade, e não a um grupo, e não a algumas pessoas. Então, a ética, ela vai perguntar como é que nós, seres humanos, estamos olhando para esses recursos e como é que nós estamos cuidando de tudo isso e fazendo com que tudo isso venha ao nosso favor para que nós tenhamos qualidade de vida, para que haja comida na mesa das pessoas, para que haja trabalho, para que haja saúde. Tudo isso está colocado e trazido pela ética para que nós possamos pensar nesse mundo que nós vivemos aqui. Tá bom? Então, esse é um ponto aqui. Ética ambiental. E a política? O que a política tem a ver com tudo isso? Tudo. Ela tem a ver com tudo isso aqui que nós estamos vendo aqui. Sabe por quê? Então vamos agora para o conceito, vamos agora para a nossa leitura. Porque a ética na política aborda a moralidade das ações de quem? Dos líderes e também de cada um cidadão que vive naquela sociedade. Então, quando a gente fala assim, que nada disso tem a ver com a política, que eu não gosto de política, ou que eu odeio a política, ou que eu não quero fazer parte de nenhuma questão política, nós estamos dizendo, pronto, explorem nossos recursos, né? Explorem tudo, ganhem muito dinheiro, porque tudo isso aqui está ligado com a política. É uma política ambiental, é uma que nós chamamos de políticas públicas, que o alimento chegue nas escolas. Né? Então, tudo isso aqui faz parte desse processo político. São decisões políticas que fazem chegar na mesa de cada um de nós os alimentos. Porque pessoas, você pode plantar na sua casa, no seu quintal, ter a sua horta, você pode ter lá, né, o seu plantio, beleza, tranquilo, mas você precisa de outros recursos para que você possa fazer com que aquilo, né, dê frutos, que aquilo possa produzir, né? Precisa de instrumentos, precisa de outros recursos. Então, mas tudo isso aí está ligado com a política. Está ligado com a política. Fazer farinha. A farinha pode ter uma política, investimento para que incentive os produtores, né, da mandioca, com incrementos, com máquinas. Tudo isso é decisão política. São recursos públicos. Então nós precisamos entender que o meio ambiente está totalmente voltado também para a política. Entenderam isso? A política é o bem comum. A ética é o olhar sobre esse bem comum, se realmente ele está sendo para o bem comum ou para o bem de alguns. A ética vai trazer essa reflexão. E vai olhar para o meu papel, como é que eu me comporto na sociedade, enquanto um cidadão que vive naquele grupo, naquele meio. Então nós vimos ética e meio ambiente, ética e política. Vamos juntar tudo agora.
Vamos lá. Ética, política e meio ambiente. A política ambiental envolve políticas governamentais para gerenciar o impacto humano no meio ambiente. Então está aí a resposta. Aí nós colocamos a política ambiental, beleza? Ela envolve políticas governamentais, então todos os governos locais, nacionais, internacionais, eles têm a obrigação, eles têm o dever, o papel moral, político, ético, de gerenciar, né, para que não haja um impacto tão brutal entre o homem e o meio ambiente. Né? Então, nós temos que olhar sempre para esse ponto. Né? Nós, seres humanos, precisamos uns dos outros. Nós vivemos numa comunidade, num bairro, numa rua, mas nós temos pessoas escolhidas para nos representar na política, para decidir, para fazer leis, para votar propostas, né? Para quê? Para que possa ajudar aquela comunidade, aquele povo, aquela localidade. Então eles arrecadam impostos da população e esses valores arrecadados é para ser revestido de volta para a população em forma de escolas, mais hospitais, né, mais segurança. Então, a ética na política e a política ambiental está voltada para proteger o ser humano para que ele tenha uma vida melhor, uma qualidade de vida. Então vamos continuar aqui na nossa ideia que nós estamos passando aqui, discutindo com vocês. Essas áreas, né, quais são as áreas? Ética, política, meio ambiente, estão entrelaçadas, enroladas umas nas outras. Pois as decisões políticas moldam a abordagem ética para questões ambientais, incluindo o equilíbrio entre desenvolvimento, justiça social e preservação ambiental. Vejam vocês, se forem falar em desenvolvimento numa cidade sem ética, então, e sem política ambiental, pode ser desastroso para a comunidade. Pode ser desastroso. Então, quando a gente fala dessas áreas, nós temos que falar delas entrelaçadas. Qualquer política ambiental, ela tem que ser pensada justamente para que minimizar os impactos. E trazer o quê? O desenvolvimento, mas não só para os empresários, as empresas que estão implantando o projeto. Eles têm direito também de ter o lucro deles, eles estão investindo. Mas que também tenham bons salários, que gerem emprego, né? Trabalho para as pessoas, renda, para que as pessoas possam ter uma vida digna. Não é verdade? Então, quando a gente fala de desenvolvimento, não se iludam que todo desenvolvimento é para o bem. Tem que estar de olho. Se for ético, planejado politicamente, beleza. A comunidade acompanha, a comunidade está de acordo, né, que não vai ter tanto impacto na água, impacto no céu, no ar, impacto nas florestas, impacto... Então, tá bom. Mas se for gerar impactos, né, tem que ser evitado. Então, eles se entrelaçam, tá bom? Se entrelaçam. Por quê, pessoal? Aí vem uma palavrinha para vocês aqui, uma frasezinha curta. Ó. Por quê? Por que nós queremos, como diz Platão, todo homem quer ser feliz? Platão já dizia isso, né? A busca da essência do homem no mundo é ser feliz. Então, a ética e a política, elas também trazem felicidade, é para trazer felicidade. Né? Porque nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo. Nós estamos aqui dentro. Em algum lugar nós estamos situados aí. Né? E se esse planeta só tem um, se ele não for cuidado, tudo que está aí dentro pode morrer, pode degenerar e morrer. Inclusive nós, seres humanos.
Então, temos que olhar com esse cuidado. Vamos ver um pouco do Platão, já que nós citamos o Platão aqui na Felicidade, né? O que ele diz? Olha, isso aqui tem um livro do Platão chamado A República, que ele fala, né, como é que tem que ser governado um país. Então ele fala da solidariedade nesse livro, né, da República. Então um ponto importante, pessoal, a coletividade, né, é isso que resume um pouco, a solidariedade entre as pessoas. Né? Ele vai dizer assim, lá no capítulo 11, né? Pois bem, disse eu, uma cidade nasce, parece-me, porque cada um de nós não é autossuficiente, mas carente de muitas coisas. Ou creis que haja uma outra causa da fundação de uma cidade? Olha só, ninguém é autossuficiente. Todos nós precisamos uns dos outros. Por isso que ele fala de solidariedade, né? Nós vivemos na cidade. Nós somos da cidade. Ou nós somos do campo, da zona rural. Nós somos de um lugar. E nesse lugar nós queremos viver felizes. Porque nós fazemos parte dele. Então, nós temos que estar atento que ninguém é autossuficiente. Onde eu estiver, nós temos que estar voltado para esse olhar da solidariedade e do cuidado. Ele vai dizer ainda mais, vamos lá. Parece claro que esta solidariedade visa o bem comum. Política. Política é o bem comum, tá? Vamos pensar política como um bem comum aqui. Não pense política aqui como corrupção, como roubo, roubalheira. Não, aqui na filosofia e na própria origem da palavra política, não quer dizer isso a política. A política quer dizer a arte de governar para o bem comum. Isso é política. Se não for isso, então não é política. Pode dar outro nome. Tá bom? Porque os homens precisam de muitas coisas para viver, para sobreviver. E reúnem-se em um único local de morada, que é a cidade. Ele fala da cidade porque na Grécia era polis, né? As cidades-estados, mas nós nos identificamos no lugar onde nós estamos. Você vê aí na imagem a zona rural e a zona urbana. Pessoas moram na zona rural, pessoas moram na zona urbana, não importa. Que a política ela chega em todos os lugares. A ética tem que estar presente em todos os lugares. Seja no ambiente rural, seja no ambiente mais urbano. O importante é que em todos os lugares que nós estamos, nós temos que buscar esse bem comum. E aqui, então, a gente vai seguindo, né, para esse pensamento do Platão, que ele começa falando do bem comum, que é a política, e ele vai dizer que esse bem comum ele é importante, que diferentes tarefas sejam cumpridas. Então, cada um tem seu papel na sociedade, desde aquela pessoa que trabalha varrendo, coletando lixo, varrendo as ruas da cidade, ou limpando, né, até as pessoas que estão lá dentro de um banco, no escritório, no caixa de supermercado, dependendo de onde você está, da convivência, do convívio social, não importa, no hospital, numa escola, né? Então nós estamos ali fazendo parte daquele lugar e temos um papel importante a cumprir. Então Platão, ele trouxe à tona as virtudes que definem a função que cada indivíduo teria para o equilíbrio do todo, para o equilíbrio da cidade. Então aqui, o que Platão está dizendo? Ele quer dizer o seguinte, ele quer dizer que a sociedade ela tem que ser governada, aí ele puxou para a sardinha dele, né? Ele puxou lenha para ele. Ele falou que os filósofos que têm que governar as cidades, porque eles são mais sábios, né? E ele tinha como exemplo Sócrates. Então Platão vai, né, seguir nessa linha aí. Outro ponto também que ele vai dizer, acompanhando aí, é que fica evidente em Platão que a importância da harmonia na cidade. Então, que nós falamos do cosmos. Cosmos quer dizer harmonia, né? A palavra cosmético, beleza, né? Harmonia. Então, ele quer dizer que tem que haver essa harmonia na cidade, no campo, onde eu moro, no lugar onde um homem sobrevive e vive. Em toda parte, em todo lugar. A unidade que conduziria a alma à contemplação do ser
para atingir a essência. Então, aquela ideia do corpo, Platão dizia que nossa alma está presa no nosso corpo, o nosso corpo é um peso para a nossa alma, e o nosso corpo ele é um corpo pecaminoso, né? Ele é sujo, ele é injusto, e nós temos que contemplar o mundo das ideias. Esse mundo tem que ser contemplado, esse mundo das essências. E hoje, né, nós estamos olhando para as coisas mais essenciais da vida, ou nós estamos olhando para as coisas banais da vida? Nós estamos banalizando a vida, nós estamos vendo o que realmente importa para cada um na vida. Então é isso que Platão está dizendo. No meio ambiente, o que é mais essencial? É eu explorar e secar tudo? Matar todas as caças, pescar todos os peixes, derrubar todas as árvores? Isso é o essencial? Isso não é essencial. O essencial é que tudo isso, estando aí, é que eu vou ter vida. Olha só, né? A ideia de Platão para o mundo de hoje. Então, é isso que Platão nos ensina aqui, tá? Nessa questão da relação do corpo e da alma. Porque só depois é que eu vou contemplar a beleza, né, das essências. Então, nós temos que buscar a essência das coisas aqui nesse mundo, para que a gente possa ser feliz, como ele dizia. Continuando, vamos falar um pouco agora da ética, né? Platão, então, ele abarca o que tem de denominado de ética ambiental. É claro que ele não usou a palavra ética ambiental, essas duas palavrinhas. Ele não juntou ética ambiental. Mas o Platão, né, ele já tinha, né, essa intuição de que a relação do homem com a natureza tem que ser uma relação pautada nessa busca das essências. Ele já tinha essa visão lá no século V, IV antes de Cristo, né? Para vocês verem. Porque ele vivia também no ambiente. Também estava lá, presente no ambiente. Então é importante, né, a gente ter esse olhar voltado para a busca das essências, para o cuidado com as coisas, porque delas depende também a nossa própria essência de viver, de estar no mundo. Tá bom? E vamos aqui finalizando, né, com mais um ponto ainda aqui que o Platão vai trazer para nós, que essa ética ambiental, leem comigo aí, ó, é parte da construção da educação do indivíduo que se estende como parte do meio, ele se entende como parte do meio e com responsabilidade por ele, por esse meio que ele vive. Ele é responsável, ele é corresponsável. Todas as decisões daqueles designados a liderar os políticos, os líderes comunitários, devem considerar o todo, o que inclui a natureza. Então, pessoal, o mundo cartesiano, esse mundo que a gente vive, é o mundo das particularidades. Nós tendemos a particularizar tudo, cortar tudo em partes. E nós perdemos a dimensão do todo. Nós perdemos a dimensão da harmonia do todo. Que aquele peixe naquele ambiente, naquele bioma, naquele habitat, aquele animal, aquele inseto, aqueles seres vivos que estão ali, juntos eles formam, né, uma cadeia que gera vida, que tira a vida, que não serve, que alimenta outros para que eles tenham a vida, e assim a natureza vai se desenvolvendo. A natureza, os seres, animais, vegetais, microscópicos, que ninguém nem vê, mas que estão aqui. E o homem? Eis a pergunta para você. E o homem? Ou seja, e nós, homem antropológicos, o antropos, e nós, seres humanos, qual o nosso papel? O que nós estamos fazendo? Como nós estamos contribuindo
e colaborando com o nosso meio ambiente. Então não esqueça, ética tem a ver com política e tudo isso tem a ver com o meio ambiente. Tá certo, pessoal? Ficou claro para vocês? Beleza. Então aqui a gente se despede e até a nossa próxima aula.